Olá, cara ouvinte do nosso podcast do Byte Furado. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio totalmente inusitado, né? Ryzen, tiro. Ai! Estamos aí um pouco desfocados, mas estamos aqui firme e forte. E quem vos fala sou eu, Thomas. Estamos aqui eu, Tio Gamer. E aí, galera? E vamos falar de um filme aí que foi recém-lançado também, em 2022, e é Kingsman. Esse filme, Kingsman, aqui no Brasil, A Origem, tem como aí direção Matthew Vaughn, né, colaboração do roteiro também dele. Temos o autor da obra original de Mark Miller, autor da obra original David Gibbons, roteirista Carl Bubaseck. E nós temos também no elenco um grupo de peso, né? Nós temos Ralph Fiennes como o Duke de Oxford, Gemma Arterton como Polly, temos Heath Evans como Gorg Rasputin, temos Matthew Goyle como Maximilian Morton, Tom Hollander como o personagem George V, Winfried II, Nicholas II, Harris Dixon como Conrad, Daniel Brühl, né, como Eric Jan Olsen e Dijon Halson, né, como Shola. São os atores aí de maior destaque nessa produção. É um filme aí de 2022 e nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse filme, né? Lembrando que ele traz uma temática bem interessante, né? Tenta explicar aí um pouco da origem, né, desse grupo secreto aí, Kingsman. Esse filme foi lançado dia 6 de fevereiro de 2022, tem uma duração de 2 horas e 11 minutos e tem como tema, né, ação e espionagem. Kingsman, A Origem, é o terceiro filme da sequência e apresenta as raízes da primeira agência de inteligência britânica independente. Abalado pelo assassinato de sua esposa, Orlando tenta proteger seu filho dos males da vida, mas à medida que seu filho cresce e torna-se homem, a Grã-Bretanha é consumida pela guerra e seu filho fica cada vez mais difícil de se controlar. Com isso, Orlando pede para que os dois servos vão com ele para uma série de missões a fim de evitar que ele tenha qualquer envolvimento com a Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, né? No entanto, não importa o quanto tente, algumas coisas estão simplesmente predestinadas. Ao acompanhar o Arquiduque Ferdinando em um passeio, o pai e os filhos fazem com que uma bomba não seja destinada para eles. Mas em vão, ele sai novamente e é o estopim para o começo da guerra. Os dois então partem para a Rússia ao investigar outro grupo de agentes secretos, que descobrem que Rasputin também faz parte de um grupo que eles chamam de Os Czares. Então eles tentam ali colocar aí esses assuntos, né, da Primeira Guerra Mundial ali, colocar como algo que deu início, né, a essa agência de Kingsman, né? É interessante porque eles falam muito sobre a questão a crítica principal dos dois primeiros filmes fala muito sobre a questão do imperialismo, né? E ali a gente vê meio que um imperialismo justificando o próprio imperialismo, enfim. É uma crítica bem aquém, né, do que realmente... Tentam ali colocar algum fator histórico, né, nessa história aí. Sensacional, viu? E lembrando que a gente vai falar de todo o filme, né? Então, se ninguém quiser pegar spoiler, depois do sinal... Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Pode pausar o podcast, assistir o vídeo, o filme, e depois volta para pegar as nossas opiniões do início ao fim do filme. Isso mesmo, Tio Gamer. A gente fala aqui spoiler até as horas, né? Se você aí tá querendo só saber mais ou menos como é que é, né? Dá uma pausada, vai assistir o filme, depois volta aqui, porque a gente vai falar tudo de uma forma bem espolhadora. Então, se você, mesmo assim, você quer assistir e quer ouvir a gente falando, né? Os spoilers, então, como a gente sempre gosta de falar, receba. E então vamos iniciar aí o filme, né? O filme já nos apresenta ali nas primeiras cenas ali um pouco do contexto histórico em si, né? De onde vai iniciar aí essa obra, né? Nós mostramos aí esse Duque de Oxford, né? Ali numa missão filantrópica ali na África colonizada, né? Fazendo ali um trabalho de... Cruz Vermelha. Isso, trabalho na Cruz Vermelha ali, um trabalho de filantropia, né? E acaba que perde sua esposa num ataque ali, né?
E aí nós já temos aí apresentando mais ou menos ali onde é que vai se iniciar essa história, né? Nós já temos ali o filho dele mais novo presenciando esses atos de guerra, de terror, né? Isso cria aí um pouco de vontade dele justamente de estar no meio de combate, né? Querendo combater essas forças aí. E isso vai ser o estopim, né? Ele vai tentar proteger o filho aí contra essa grande guerra, enquanto o pau tá comendo, ele acaba metendo em confusão do mesmo jeito, né? Então, são pontos que a gente vê também nos outros filmes, né? Essa questão de um que mexe mais com a política, né? Faz todas as artimanhas, as tramas, e o outro que faz mais a parte das ações e das missões, né? Então, eles trazem também essa mesma receita aí, só que de uma forma bem mais séria, né? Diferentemente dos primeiros filmes, ele traz uma coisa bem mais séria. Porque nós também, falando num contexto histórico de guerras, né? A gente sabe que até hoje, né? Nós já estamos assolados aí com questões de guerras, né? Nós já temos uma guerra recente que está acontecendo nesse exato momento numa parte do mundo. Então, é algo perturbador aí. E sempre que a gente olhar, a gente vai ver sempre a história em dois lados, né? Então, sempre vai ter dois motivos os motivos que levaram para que a guerra aconteça. Então, é importante saber, né? Qual lado vai ser o vitorioso para a gente saber como é que a história vai ser contada. Apesar dessa família filantropa estar na guerra, então eles estavam ali pelas pessoas e não para vencer a guerra, né? Estavam para ajudar quem estava necessitando. Então, a mãe dele, inclusive, pede para o pai Prometeu para sempre proteger ele, né? E evitar que ele se corra risco. Então a gente começa a ver essa questão do filme de evitar a guerra, né? Que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Todo mundo está fazendo o que pode para evitar essa guerra ter sentido aí da Rússia e Ucrânia. Então o Duque de Oxford começa a pensar, né? Como que ele faz para evitar as guerras e ao mesmo tempo ter muita informação, né? Então ele começa a recrutar essas pessoas que trabalham nos bastidores, né? Garçom, mordomo, pessoal de limpeza. Então ele pega toda essa galera aí e explica o que ele quer fazer, né? Então ele acaba tendo todas as informações desses poderosos que falam as coisas, mas não percebem que alguém que está ali na sala vai passar essas informações para ele. Então ele acaba sendo essa pessoa que faz uma inteligência secreta, né? Pela paz, né? Então ele, ao mesmo tempo que começa a criar a Kingsman, ele também evita que o filho dele se meta em guerras, né? E aí cumpre a promessa que ele fez com a esposa. É interessante, né, que a gente vai vendo justamente essa questão de como, né, esse grupo, né, vai se formando, né, vai se formando ali, né, o tipo de pessoas que ele vai pegando, né, e uma coisa importante que a gente sempre vê, que é importante em qualquer guerra, que é a informação, né, quem tem mais informação sempre domina. E isso não é diferente hoje em dia, né. É interessante, eu achei muito, muito ousado, assim, por a parte dos criadores, né, trazer esse tema. Achei interessante aí essa parte ali dos atentados, principalmente, né, a cúpula que se cria aí desses czares ali que tentam ali, né, conseguir o poder. Nós sabemos que o grande fator que levou à Primeira Guerra Mundial foi justamente isso, né, foi o imperialismo. É meio contraditório, né, a Britânia defender algo que ela mesma praticava, né, então é algo que fica muito dúbio, né? E fica meio sem sentido nesse quadro. Que, diferentemente dos outros filmes, tem um pouco mais de humor, né? Tem um pouco mais de comédia, né? Usa ali de algumas piadas mais críticas, né? Esse não, esse já tenta mostrar ali uma coisa mais, como eu posso dizer, alinhada com a história ali, né? Eu achei que eles pegaram muitas inspirações aí, principalmente de obras, né? Que nós vimos aí de grandes jogos que começaram a refazer uma releitura sobre as guerras, né? Nós temos aí o próprio Battlefield, né? Acho que é o 5, né? Ou é o 5? Ou é o Battlefield mesmo que saiu, que tem a Primeira Guerra Mundial como tema, né? E eu acho interessante que a primeira missão é justamente essa, né? A primeira missão de Battlefield é você entra no meio de uma guerra e você tá ali rapidinho, você começa a ver um monte de gente e acaba levando um tiro e morre, né? E a mensagem justamente é essa, né? Guerra é muito difícil de você conseguir sair vivo, porque ali é uma matança de gente inesperada. Então qualquer coisa que você fizer de errado, você pode acabar perdendo a vida. E fala de que quão valioso é a nossa vida, né? E que isso não é um jogo, né? É uma vida real. Então quando a gente perde, o game over lá, as telinhas pretas não sobem e você não coloca em restart, não, já era. Bem, continuando com essa nossa linha dos filmes, nós então fomos introduzidos aí essa parte onde temos ali o primeiro
atentado, né, desses czares, eles se reúnem, né, e acabam ali já se formando, mostrando um pouco o que eles querem fazer, quais são suas pretensões. Nós temos aí essa parte esse jogo ali de tentar impedir algo que era inevitável, né? Esse outro grupo de czares queria promover essa guerra, né? Fazer esse conflito, trazendo atentados, né? Nós já somos apresentados esse atentado que primeiramente falha e depois esse atentado. Então, depois do atentado, o Rasputin fica do lado do czar falando que não é pra ele aceitar isso, que é pra ele entrar na guerra logo, que se ele se juntar com a Alemanha vai dar tudo bacana, não sei o quê. Então fica essa confusão. O Duque manda uma carta, né? Eles fazem lá um jogo de mandar a foto dos líderes, né? De cada país, de cada região, para eles se lembrarem da infância e não brigarem, né? Começa ali uma movimentação de diplomacia para que não chegue de fato à guerra, né? Depois, ao mesmo tempo, a gente vê que estão chantageando o presidente americano para ele não entrar na guerra, porque aí seria uma potência muito forte e poderia acabar a guerra, né? Que na história a gente sabe o que aconteceu. Então fica essa coisa de diplomacia que a gente está vendo hoje em dia também, né? Tentaram falar com Putin para ele desistir, que não é assim. Várias conversas foram feitas, mas mesmo assim Putin decidiu colocar o exército na Ucrânia. Mostra aí a questão do conflito de interesse, né? Interessante mesmo, né? Acho que uma das principais questões aí que o filme tenta trazer é justamente essa, né? De questão de colocar a diplomacia em primeira pauta, mas que às vezes a diplomacia ela falha, né? E isso acaba gerando conflitos. Acho que é interessante mesmo essa parte. E depois nós vamos para as cenas de ações, né? Nós vemos ali muitas cenas de ações, principalmente em guerras, né? Nós vemos ali que realmente as missões ali são missões que eles tentam ali procurar esse grupo, né? Nós vemos ali esse jogo político também nas conversas, né? Nos encontros que eles têm, né? Eles acabam ali, como eles estão em encontro formal, eles acabam tendo que ponderar o jeito de falar, né? E acabam colocando coisas entre linhas e tudo mais, né? Mostra muito essa diplomacia que eu acho interessante. E aí nós temos as cenas de ação ali que são bem empolgantes, mostra muito a questão também das armas ali da Primeira Guerra, né? Algumas formas de utilizar essas armas do combate. O figurino eu achei muito bonito, né? Tá muito bem pontuado essa questão do figurino dos personagens. Achei interessante também. Achei bacana esse conflito de pai e filho, né? O filho quer ir pra guerra e o pai diz que não precisa, que é muita burrice fazer isso. Ele criou todo o sistema de pessoas por trás da inteligência para descobrir as coisas, para evitar a guerra, né? E tentar fazer de outro jeito, mas o filho dele quer ir lá pra fronte de batalha, enfim, né? Ainda assim, o filho dele consegue contribuir, né? Traz uma informação lá que vai ajudar a fazer os Estados Unidos entrar na guerra, mas infelizmente ele morre lá. E foi uma surpresa, né? Parecia que ele ia ser o protagonista, ele ia resolver até o fim, né? Mas ele morre ali pelo meio do filme. Isso é interessante porque justamente cai naquele ponto que a gente fala, né? Às vezes a gente não sabe, né? Eu acho que, assim, umas cenas que eu acho muito interessante que isso mostra, né? É quando a gente compara, por exemplo, o Rogue One, né? O Rogue One, quando a gente olha a história, né, de como o filme foi criado, às vezes a gente passa desapercebido ali no Star Wars 3, né, que fala assim, que uma equipe específica conseguiu a informação, né, mas não fala o preço que foi pago para que a informação ou fosse conseguida, né. E isso é interessante, porque às vezes aquela informação que as pessoas tiveram na guerra, ou aquilo que aconteceu, foi uma informação que a pessoa teve que dar a vida, ou aconteceu alguma coisa bem, bem conflitante ali para que realmente eles tenham acesso àquela informação, né, teve sacrifício. Isso eu acho interessante também. Daí, como a história é conhecida, os Estados Unidos entram na guerra, né? É resolvido a questão nesse filme porque o Conrad pegou a informação e aí o presidente dos Estados Unidos ficou tranquilo para entrar na guerra, mas ainda existe. Ele também usa paraquedas, né? Que é uma coisa que não tinha. Então, tem até uma cena estranha que quer colocar o amigo dele lá, mas ele fala, não tem coragem não, porque então vai tu mesmo, não sei o que a menina fala, ele pode ir sozinho, né? Acaba pulando de paraquedas, não dá muito certo, ele está pendurado lá na rocha, depois até o bicho puxa ele pelo chifre lá e ele consegue chegar onde ele queria. É algo interessante, né? Algo que mostra também essa questão dos avanços tecnológicos, né? Que teve aí, né? Algumas repercussões com relação a isso, né? Nós sabemos que a unidade de paraquedismo aí se desenvolveu a um ponto que na Segunda Guerra Mundial foi essencial, né? Para o dia D. Então mostra aí muita coisa muito legal.
né? A questão da informação, jogo de informações, espionagens, grupos, né? Tomando partido de um lado ou de outro e os conflitos acontecendo, né? Não é muito diferente de hoje, mas hoje eu vejo que as dimensões são maiores, né? As dimensões são maiores no sentido que hoje em dia a informação chega em qualquer lugar, né? É muito difícil ter pontos cegos, né? E acaba que isso acaba que intensificando mais os conflitos, né? Um conflito que antes era localizado em um lugar específico, hoje ele torna-se público, né? Todo mundo consegue tomar conhecimento dele e principalmente grupos, né? Utilizam do poder que tem, né? Nós sabemos aí questões de grupos como os próprios anônimos, né? Já tomaram partido aí contra a questão da guerra, né? Então começou a guerra cibernética e tudo mais. Então existe várias frentes hoje em dia que as guerras acontecem, né? Que não era muito diferente antigamente, né? A gente vê também no filme do Jogo da Imitação algo similar a isso, né? Justamente com o surgimento do dado computacional, né? Então é algo interessante também de se ver hoje em dia. Sim, esse filme ele foi bem mais sério do que os outros, né? Eu gostei dos 2 primeiros, esse já é o 3º filme, e eu vim com a expectativa, né, daquelas bugigangas lá, aquele guarda-chuva prova de bala e transparente ao mesmo tempo. Essa coisa do cara mais velho lutar muito bem e ter um treinamento específico, né? Enfim, então foi mais sério, foi bacana misturar um pouco da história que a gente viveu e esses bastidores aí. Agora, não gostei muito da Kingsman só ter surgido mesmo no fim do filme, né? Queria que ela tivesse surgido pelo meio e ter mostrado um pouco de desenvolvimento, né? Do início mesmo, um pouco da ação, as primeiras missões. Mas o Rasputin foi bacana, né? E mostrou o paraquedas, aquela bengala com um facão, né? Teve o bolo com veneno também, mas acho que não é uma coisa exclusiva da Kingsman. Então foi um filme muito bacana, que divertiu, mas por conta da expectativa que eu tava, eu não sei se eu ficaria tão empolgada, né, de dar uma nota alta. Como já estamos pegando o gancho de notas, né? Então vamos falar se a gente gostou do filme e se a gente recomenda, né? E dá nota. E aí nós encaminhamos para o nosso fim, bendito. Bem, eu gostei do filme, um filme interessante, tem muitas cenas de ações, o figurino, né, tem que dar um crédito, os caras tentaram fazer da melhor maneira possível, trouxeram atores de peso aí para fazer o filme, né, nós temos grandes atores aí, tanto é que alguns estão sendo indicados aí ao prêmio, né, das artes, e eu recomendo o filme se você quer assistir um entretenimento, né? Um entretenimento, assim, tranquilo, né? Que tenha algum embasamento na história e tudo mais, né? Aquela questão que a gente sempre conhece, como, por exemplo, A Lenda do Tesouro Perdido. Esse filme como A Lenda do Tesouro Perdido, filmes que tem investigações, né? E de ação, como o próprio 007, enfim, que fala um pouco sobre essa questão de conspirações, né? Tudo bem que eles tentaram enriquecer a história, né? Falando um pouco sobre o surgimento da organização e principalmente falar um pouco do marco histórico que se iniciou, né? Achei muito louvável isso, né? Essa parte de figurino e tudo mais da consideração ficou legal. Mas é isso, é um entretenimento ali leve, né? Você for levar muito a sério, você vai acabar se frustrando. E também fazer que no Game, né? Esperar muita expectativa aí comparado aos antigos, né? Que tinham muita ação, muitas cenas de comédia, de alegria. Esse filme já é bem mais uma tonalidade bem mais séria, tem um peso bem mais sério ali de querer agradar, né? Muitos públicos aí, né? Que hoje os filmes eles têm que ser muito abrangentes para agradar muitos públicos. E acaba que nos entregando isso. Então, eu recomendo o filme, seguindo essa lógica que eu acabei de falar. Minha nota é 7. E agora é com você, Tio Gamer. É um filme mais sério no respeito à história, mas algumas coisas têm que ser relevadas mesmo, né? Algumas cenas são forçadas para seguir a ação, para ser essa coisa mais de ação mesmo, né? Geralmente filme de ação não é tão realista, né? Então, algumas cenas são para impressionar. E os atores são muito bons, eles interpretaram os personagens ali bem bacana. A história ela segue de uma forma um pouco dinâmica, né? A gente vai vendo uma coisa atrás da outra e perder muito tempo no sentido das viagens, né? Chegam rápido em outro país e já acontece a cena. Recomenda? Eu recomendo assistir, é bacana, né? Ver que os líderes nessa época eram primos e que realmente dava para
colocar as pessoas que trabalham ali próximo para pegar as informações. E a nota é 7 também. Recomendo. Bem, então, recomendado, selo de qualidade Bate Furado. Com isso, nós chegamos aqui a mais um episódio. Se você gostou, né, tem algum comentário a fazer, nos procure nas redes sociais, nos xingue muito no Twitter. E como a gente sempre fala aqui, nós estamos aí em todas as plataformas sociais e também agora estamos aí com uma grande gama de conteúdo aí do YouTube para Twitch, né, com nossas gameplays aí, né, o próprio Dark Rising está fazendo grandes gameplays do Ori. Nós temos o Fink lá passando horas e horas jogando Elden Ring, um dos jogos aí que é a característica do nosso querido espolhador Fink. Se ele ouvir isso aqui, ele vai saber que ele é o nosso espolhador favorito e fez falta hoje. E eu sou o Spoiler Fink. Nós estamos gravando esse episódio no Dia Internacional da Mulher, então fica aqui nosso abraço e nossa homenagem a todas essas mulheres, né, que fazem parte das nossas vidas e que mudaram e revolucionaram aí, vão revolucionar. Parabéns! E ainda vão revolucionar nosso mundo, né? É interessante que a gente fale isso e Paulo pontue isso. Parabéns! Então é isso. Creio que nós chegamos ao nosso fim. Agradeço por todos que ouviram até aqui. Se você ouviu até aqui, você é um guerreiro, você gosta muito do Bate Furado. E é isso, como deve ser. Valeu, falou!